Muito bem, agradecido a Deus por mais essa oportunidade. Nós chegamos até você com mais uma live para tratarmos a respeito de alguns temas. E esse, nessa noite, eu acredito que ele é muito específico para a nossa vida. E eu quero desde já agradecer a você por você estar chegando, você que posteriormente vai estar vendo e ouvindo esta mensagem, que por certo fará uma diferença muito grande no seu coração. E hoje nós vamos falar sobre Jó, um exemplo de paciência. Nós vivemos em um mundo de pessoas impacientes, cada dia mais se avultam as pessoas que estão perdendo a paciência. Nós vemos hoje os crimes se avolumando no trânsito por causa de pessoas impacientes. Nós estamos observando hoje quantas são as pessoas que estão, às vezes, perdendo algumas bênçãos de Deus e até a própria vida por causa da impaciência. E Jó é o nosso modelo nesta noite para a gente meditar e refletir sobre a vida deste altruísta e patriarca e grande homem de Deus que foi Jó. Leiamos, portanto, então a palavra de Deus que está escrito em Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 10 e versículo 11, que diz assim: Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É a minha tradução. Eu acredito que a sua pode ser um pouquinho diferente, mas na verdade não altera nada, porque são palavras, a diferença é somente de linguística, mas a mensagem, o conteúdo é a mesma, é o mesmo conteúdo. E nós vamos falar um pouco então sobre a vida do patriarca Jó. Jó, que viveu um tempo totalmente primitivo, um tempo que nos separa há milhares de anos, mas como exemplo de perseverança, como exemplo de paciência, eu acredito que é o único que nos remete a pensar, refletir, como um homem com tantas perdas conseguiu superá-las, olhando para o futuro, olhando para a vida com brilhantismo, olhando para a vida com mais afinco, não ficando preso nas suas próprias emoções, embora nós, olhando também no aspecto emocional, foi um homem que chegou ao momento de ter fobias específicas por causa dos seus prejuízos, das suas perdas. Não obstante tudo isso, em um outro tema, nós vamos estar, quem sabe, falando um pouco sobre as emoções desse grande líder, desse grande homem, que foi Jó. Jó que tinha uma esposa, Jó que tinha 10 filhos, Jó que era um dos homens mais ricos da sua época, do seu tempo, e contudo, quando nós olhamos para a sua vida, nós ficamos a pensar a forma que Deus permitiu, e quando a gente fala da vontade permissiva de Deus, nós estamos falando de Deus permitir algumas coisas para que este homem pudesse compreender um pouco mais de si próprio e também conhecer a Deus mais de perto. Eu abro até já um parênteses, para que nós ficamos a meditar como que Deus permite algumas coisas circunstanciais na nossa vida, para que possamos contemplar o belo e descobrir melhor quem somos nós diante das afrontas do inimigo, diante das adversidades, diante das tempestades e dos grandes desafios que sempre vêm para nos confrontar. Então, Jó é aquele homem que, quando nós olhamos para a sua vida pregressa, nós começamos a observar um homem que tinha de tudo, e o diabo, para assim, tentar, e quem sabe, usufruir de tudo aquilo que ele tinha, ele faz uma acusação diante de Deus, mostrando, dizendo para Deus: olha, Jó não te nega por essa e essa razão. Jó não te nega porque ele tem tudo isso, o Senhor tem dado para ele, o Senhor tem permitido que ele tenha tudo isso. Jó não te nega por essa e essas razões. E assim especificou as razões porque que Jó não negava o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Não obstante a tudo isso, o que me chama a atenção é que o capítulo 42, versículo 2 do mesmo livro de Jó,
nos remete a fazermos uma reflexão também. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha só, né? Em outras versões diz os pensamentos de Deus, ou seja, os pensamentos de Deus a meu respeito, ao teu respeito, aquilo que Deus pensa ao meu respeito para o meu sucesso, aquilo que Deus pensa ao meu respeito, para que eu vim a esse mundo, aquilo que Deus pensa ao meu respeito, para que propósito eu nasci. E tudo isso é muito importante nós salientarmos e dizermos também. Outra coisa que me chama muita atenção na vida de Jó é a forma dele enxergar a vida diante das perdas. Isso é muito interessante. Ele olhou para a vida e Deus deu para ele um óculos, mas um óculos para enxergar a vida em vez da morte. Quando Satanás toca nele, né? Quando Satanás, depois de fazer tudo aquilo que fez, ele perde os seus 10 filhos, ele tem perdas praticamente quase que irreparáveis, ou por que não dizer irreparáveis, porque ele teve novamente os filhos, porém, até com a mesma esposa, mas ele viveu um luto profundo. Jó entra em crises, porque perdas levam a crises, mas não obstante as crises, ele começa a olhar, por exemplo, para o mundo de uma forma diferenciada. Eu abro já um parênteses para te perguntar e fazer uma aplicação também dessa mensagem na sua vida, te perguntando como é que você enfrenta, lida com as crises. Tem pessoas, por exemplo, que começam a viver uma amargura, um ódio tão grande, uma desesperança muito grande a partir do momento em que vive perdas, que são perdas acentuadas, perdas até expressivas. Não obstante a isso, nós precisamos entender o seguinte, que a vida continua e Jó começa a olhar para a vida de uma forma diferenciada. Jó começa a contemplar, por exemplo, a vida de um outro aspecto, ou seja, tudo aquilo que aconteceu com ele foi fato, mas ele começa a entender, interpretar e aplicar na sua própria vida que ele veio nu para esse mundo, que ele não trouxe nada e que ele não poderia deixar de receber também o mal, tendo em vista que Deus tinha feito-lhe o bem. Isso é muito interessante. Mas o que eu quero destacar hoje sobre a paciência de Jó é que, eu até falei em outros temas aqui, a respeito da riqueza de Deus, tendo em vista que a glória é uma das riquezas que Deus possui, a graça é uma das riquezas que Deus possui, mas também a paciência é uma das riquezas, das virtudes que Deus outorga ao homem. Mas a Bíblia diz especificamente que dentro das 3 grandes riquezas de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 2 e versículo 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ou seja, a paciência é uma das grandes riquezas que Deus possui. Que lindo, que maravilhoso, que forte, né? Porque se Deus fosse uma pessoa impaciente, eu acredito que o mundo não existiria mais. Mas a longanimidade de Deus faz com que os seus atos graciosos de misericórdia, que nós continuemos aqui, que nós continuemos vivendo aqui, que nós continuamos aqui firmes e perseverantes na presença de Deus. Então eu tenho para mim também que Lucas capítulo 21, versículo 19, que contém uma das mais fascinantes e extraordinárias palavras dentre as muitíssimas proferidas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério aqui na terra, porque assim está escrito: na vossa paciência possuí a vossa alma. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Porque a impaciência, ela rouba, ela quer tragar, ela quer dizimar, ela quer fazer com que nós percamos, por exemplo, essa estrutura, esse equilíbrio, que é a paciência. A cada milhares de pessoas, a cada dia milhares de pessoas, digo, está deixando escapar de suas mãos e de sua vida as bênçãos de Deus devido à sua falta ou à sua perda de paciência. O apóstolo Paulo posicionou como uma das 3 grandes riquezas de Deus, como eu disse, conforme nós lemos. E quanto mais nós lemos a Escritura, quanto mais lermos, mais disponíveis nos tornaremos para receber a paciência que Deus sempre deseja nos conceder,
Porque tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança, conforme está escrito em Romanos capítulo 15 e versículo de número 4. Nós precisamos exercitar a paciência. Existe um exercício da paciência quando cremos, quando amamos e quando esperamos. Para muitos, o mais difícil é esperar pacientemente. De sorte que representa, né, um extraordinário alento para cada um de nós a mensagem do salmista. Esperei com paciência no Senhor. Salmo de número 40, versículo 1. Esperar já requer de nós essa estrutura. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que a paciência, ela é algo que nos remete a cada dia a olhar para o futuro e não perdermos esse equilíbrio do presente. Então nós precisamos de fé para crer no que Deus nos prometeu, mas precisamos de paciência para possuirmos o pleno conteúdo de suas promessas. As promessas de Deus são muitíssimas ao longo da Bíblia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade do privilégio e também a Jaine, que está aí, né, está sempre nos seguindo, está sempre cooperando aí com o seu like, mas também, se puder compartilhar, eu te agradeço muito, Jaine. Então nós precisamos de fé para crer em Deus, mas naquilo que Ele nos prometeu, melhor dizendo, mas precisamos de paciência para possuirmos o pleno conteúdo de suas promessas. Porque tem promessa que Deus nos prometeu que não cumpre aleatoriamente, não cumpre no dia após. Existem promessas que demoram tempo. E como nós muitas das vezes não entendemos, principalmente essa questão do fator tempo, né? Porque existe tempo para crescer, tempo para nascer, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, 28 vezes sobre o fator tempo, tempo de lançar pedra, tempo de afastar, de abraçar, tempo de juntar pedras, tempo de paz, tempo de guerra. Existe tempo para todo o propósito específico de Deus debaixo do sol. Isto pode significar um momento, ou um dia, ou um ano, ou até 40 anos, mas a paciência sempre está recompensada. O escritor da epístola aos Hebreus declara que quem espera com paciência é quem alcança a promessa. Olha só, Hebreus capítulo 6 e versículo 15. Deus sempre levará em conta a paciência de seus filhos, lembrando-nos em cessar da obra da vossa fé, o trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 3. Se o apóstolo se lembrava, quanto mais o nosso maravilhoso e eterno Deus. Todos nós somos convidados a recordar a paciência de Jó, dos profetas e dos apóstolos. Do apóstolo João, Tiago capítulo 5, conforme eu li, versículo 10 e 11. Apocalipse capítulo 1 e versículo de número 5. Então, a paciência, ela está atrelada às promessas de Deus. Toda vez que eu exercito a paciência crendo, toda vez que eu exercito a paciência trabalhando com amor e afinco para as coisas espirituais, eu começo a entender de fato que esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que pode fazer todas as coisas, que não mora no tempo, mas sim na eternidade. O tempo para o nosso Deus é uma mesga, é uma bolinha de gude, mas para mim, que sou finito, que sou limitado, eu preciso fazer o exercício do que diz respeito à palavra de Deus, de crer, de ter fé, de amar espiritualmente as coisas de Deus e entender que através da comunhão eu vou exercitando a minha paciência. O exercício fecundo e piedoso da paciência contribui para o aperfeiçoamento espiritual dos filhos de Deus. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Tiago, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos
e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos esperar no Senhor. Esperar é uma qualidade de uma pessoa que está sempre olhando para a esperança. E para nós termos esperança, nós precisamos de aperfeiçoarmos em amor. Quando eu falo do amor, eu estou sempre dizendo a respeito daquela comunhão intrínseca que a pessoa tem para com Deus. Então, quanto mais comunhão ele tem com Deus, mais amor ele tem também para consigo mesmo e com as outras pessoas que estão à sua volta. Então, guardemos bem, ser paciente significa estar apto a perseverar e nunca desistir. Você já percebeu que os impacientes, eles desistem facilmente? Todo impaciente, existe uma volúpia muito grande na sua psique, que leva a esse impaciente, por exemplo, perder muitas das vezes as bênçãos de Deus. Porque o que Deus nos prometeu ontem não significa, evidentemente, que vai cumprir hoje, porque Deus não trabalha com esse tempo Cronos, né, que é o tempo do relógio. Deus trabalha muitas das vezes com Kairos, que é o tempo do milagre, mas às vezes ele trabalha com outros tempos, que é o tempo Verma, que é o tempo da promessa dele para cumprir os seus desígnios na nossa vida. Então nós precisamos esperar. Precisamos exercitar a paciência e buscarmos de Deus efetivamente, não ser impaciente, entendendo que para tudo existe o fator tempo. Eu me lembro agora de um grande homem, um patriarca, que Deus lhe fez uma promessa e ele teve que esperar 25 anos. Quanto tempo você está esperando por uma promessa de Deus? 25 anos. Deus fez a promessa a Abraão e ele esperou 25 anos. Quem sabe você está achando que está muito tarde, que as promessas de Deus estão tardias para com a sua vida, não é? E às vezes você fica assim, naquela interrogação, será Deus que vai cumprir? Será que vai acontecer? Eu quero te assegurar, eu quero ser incisivo, eu quero ser bem objetivo para você nesta noite. Assim como Abraão teve que esperar 25 anos até que Isaac nascesse, que ele era o filho da promessa, porque nós sabemos muito bem que o outro, né, que era Ismael, que é filho de Agar, por permissão de Deus, mas também por Sara, e as leis da época contribuíam para isso, não podia. Embora a gente sabe de todo o retrocesso por causa da impaciência. Por causa da precipitação de Abraão, olha o que aconteceu. Até hoje o mundo vive em crise por causa daquele avanço dele, que não poderia. Nós não estamos colocando em xeque, é claro, a vida desse grande amigo de Deus, chamado por Deus 3 vezes de amigo. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 2, você vai ver que o próprio Deus dá testemunho, olha só, da sinceridade do coração de Abraão. Sobretudo, nós precisamos entender que ele teve essa falha e por isso acarretou hoje, por exemplo, quando a gente dá uma olhadinha no Oriente e vê Israel, mas também os descendentes de Ismael, que são aqueles que estão sempre na estreita ali, dizendo, a Palestina também nós temos direito, nós também somos, eu estou falando do islamismo, tá? Nós também somos filhos de Abraão, né, com aquelas várias facções que derivam, por exemplo, do islamismo. Por causa de quê? Por causa de uma precipitação. Existe tempo na nossa vida que nós precisamos entrar para o quarto e fechar a porta. Esperar. Porque o Salmo 29 diz que um dia faz declaração a outro dia. Tá, Jaine, que está aí, gratidão por você estar aí. Então, o que nós observamos? É que, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jó, nós ficamos assim a pensar sobre o óculos que Deus deu para ele olhar o mundo e contemplar o belo e ver a vida diferente do que aquelas crises, aquelas perdas, o luto dos seus 10 filhos poderia impor sobre a sua própria vida. O que sobrou para ele? Um pedaço, um caco de telha. Porque, segundo alguns teólogos,
Foi fogo selvagem que veio cometendo todo o seu corpo. Segundo outros teólogos, foi um câncer que ia devorando a sua carne. E aqueles bichos que mesmo Jó falava, disse muitas vezes que devorava gostosamente, era o mesmo que estava se assenhoreando da sua carne, e ele colocava cinza e passava aquele pedaço de telha para remover. Cinza numa ferida é coisa terrível, dói muito, é quase que desastroso. Mas não obstante a isso, ele permaneceu firme, olhando com um olhar de esperança, crendo que o Deus que permitiu ele estar naquele quadro era o mesmo Deus que, por causa do exercício dele, exercitando a sua paciência, Deus ia tirar ele daquele calabouço, Deus ia tirar ele daquelas interrogações, Deus ia tirar ele daquelas crises e ia permitir que ele viesse a viver novamente uma nova história. Às vezes você não entende as crises, muitas das vezes eu também não, porque às vezes nós não estamos aptos para todos os tipos de interrogações, todos os tipos de dilema. Mas quantas das vezes Deus permite alguma coisa na nossa vida para que nós possamos entender e compreender melhor a nossa própria estrutura. E uma vez que eu sei quem sou eu, fica mais fácil para me lidar com outras circunstâncias. Sabe qual é uma das maiores crises existenciais? É quando eu não compreendo com exatidão quem sou eu. E aí fico buscando nos pormenores da vida para que eu possa me afirmar diante de algumas evidências. Mas quando eu sei quem sou eu, a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de empatia, a minha paciência para perseverar, porque a paciência ela nos leva a perseverar. Quantas são as pessoas, por exemplo, impacientes, que estão na hora de tomar posse de uma bênção, desistem. Eu me lembro agora daquele ladrão da cruz, que poderia ter ficado calado. Eu sempre, quando nós estamos fazendo alguma abordagem dentro da área psicológica, nós olhamos um homem ali que era um homem pneumático, ou seja, um homem que tinha um viés, uma visão totalmente espiritual, e o outro que era um homem das emoções, o homem psicológico, o homem das ondas. E não obstante a tudo isso, nós observamos que ele perdeu uma oportunidade de desenvolver, de crer, de exercitar a paciência naquele momento em que todos estavam no mesmo patamar, que era para a morte. Em contrapartida, aquele que estava ali, que também era ladrão, ele foi mais coerente com a situação, teve bom senso e entendeu de que Jesus estava ali sem pecado, sem culpa, mas estava por causa de um grande projeto. E os outros estavam justamente porque eles cometeram crimes contra a sociedade da época. Não obstante tudo isso, aquele que mesmo que cometeu o crime, ele entendeu que quem estava ao lado dele era capaz e suficientemente capaz de tirar ele daquele buraco, daquele abismo e transportá-los para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Isso é muito interessante porque a impaciência ela tem levado muitas pessoas ao desastre, à morte e, por que não dizer, perder muitas das benesses do céu para com a sua vida. Ser paciente, então, significa perseverar. Ser paciente significa não desistir. Ser paciente significa continuar. Ser paciente significa uma pessoa equilibrada diante das circunstâncias. Então nós vamos ler agora alguma coisa sobre alguns grandes escritores. Por exemplo, John Adams declarou assim. John Adams declarou que paciência e perseverança têm o efeito de fazer as dificuldades aparecerem e os obstáculos sumirem. Benjamin Franklin escreveu que aquele que tiver paciência terá tudo o que deseja. A sociedade está dividida entre os pacientes e os impacientes. Uns e outros sonham, mas somente os pacientes alcançam a realização de seus sonhos. Como disse Immanuel Kant, a paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. Em sua imutável e inesgotável paciência,
Deus tem nos tolerado e tem esperado que amadureçamos e demos frutos dignos dele. Da mesma sorte, temos que ter paciência com aqueles que estão ao nosso redor e com todos que estão debaixo de nossa autoridade. Os pais precisam ser pacientes com os filhos. Os pastores precisam ser pacientes com as ovelhas. Os patrões precisam ser pacientes com seus subordinados. Líderes precisam ser pacientes com seus liderados. Todos nós devemos ser pacientes. E pacientes para com todos. Os chineses inseriram em sua cultura milenar esse interessante provérbio: o momento de paciência pode evitar um grande desastre. O momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Olha só. A paciência reconhece que aquilo que não alcançamos até o pôr do sol de hoje, podemos alcançar no dia seguinte. Visto que o sol amanhã raiará, digo outra vez, basta ter paciência. O notável cientista Isaac Newton declarou certa vez o seguinte: se fiz descobertas valiosas foi por ter paciência do que por ter talento. Foi mais por ter paciência do que por ter talento. O notável milhares de pessoas jamais possuíram paciência porque fugiram da tribulação. É na tribulação que aprendemos a ser pacientes. Como escreveu o apóstolo Paulo, a tribulação produz a paciência, em Romanos capítulo 5. Amados, levemos em alta consideração as palavras expedidas por Tiago: sede vós também pacientes, fortalecei vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Deus nos ajude de tal maneira que sejamos cada vez mais pacientes e que mantenhamos diante de nós as palavras do Senhor Jesus: na vossa paciência possuir as vossas almas. Chegando mais uma vez ao final dessa reflexão bíblica, eu quero orar pela sua vida e suplicar da parte de Deus que Ele derrame mais e te dê mais paciência nesses dias difíceis, nesses dias desafiantes, nesses dias quase que tenebrosos, esses dias de guerra, esses dias de interrogação, esses dias que, quem sabe, parece que o sol não está brilhando na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante, suplicando que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida. Eu não tenho paciência, sou muito ansioso. William Lima precisa trabalhar essa ansiedade, muda o estilo de vida, procure alimentar melhor, procure exercitar também, fazer exercício físico e dormir melhor, tá? A ansiedade, ela é burra. A ansiedade não resolve problemas de ninguém. Jesus falou assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Se você sofre de transtorno de ansiedade, procure um psicanalista, tá? Procure alguém para te ajudar. Mas eu vou estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que te dê paciência. E você, claro, ouvindo toda essa mensagem, você vai ver aí algumas dicas que nós demos aqui para você trabalhar exercitando a paciência para não ser uma pessoa impaciente. Lembrando que Deus poderia ter criado tudo em um único dia, mas no sétimo descansou. Isto é, o homem foi criado no dia sexto, tá? Só para você, já foi pior, agora eu tomo remédio. Então, tem que procurar a raiz disso aí, tá? Procure a raiz, a origem desse padrão de comportamento seu. Você não nasceu assim. E nenhuma carga genética faz com que você viva assim. Você pode, na verdade, alternar essa circunstância, é claro, conhecendo melhor sobre os traços da sua personalidade. Tá? Descubra qual é o teu temperamento. Eu tenho alguns posts, tanto aqui no Facebook, tanto quanto no Instagram. Segue lá no Instagram, se inscreva também no nosso canal no YouTube, tem muitas mensagens. E eu sempre trago algumas dicas a respeito de ansiedade, que é o mal do século XXI. A ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas. O que é ansiedade? É uma carga de desejos, de emoções, de que o que vai acontecer amanhã aconteça hoje. E a geração, ela é ansiosa porque nós estamos vendo uma geração muito imediatista, que querem que tudo aconteça hoje. A gente, às vezes, coloca alguns apelidos, mas isso é muito sério.
A geração de hoje é uma geração que ela está vivendo nesse comportamento rotulante de ansiedade, querendo que as coisas aconteçam hoje. O estresse é uma carga daquilo que eu não consegui fazer hoje. Quer dizer, é algo que também tem trago um prejuízo muito grande, o estresse. Mas a ansiedade é algo que nós precisamos trabalhar, porque a ansiedade não resolve o problema de ninguém, né? A não ser trazer problemas de úlcera gástrica. A ansiedade gera isso. Gastrite nervosa, tá? Entre outras coisas que pode somatizar a partir da ansiedade. Então, entenda que Deus tem um plano na sua vida e que tudo vai acontecer dentro do seu tempo, ou seja, dentro do tempo de Deus. Eu citei aqui, mas vou repetir para você. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre 28 vezes sobre o fator tempo. Se você gosta de estudar, estude a questão do tempo, que isso vai te ajudar também a administrar a sua ansiedade. Ok? E descanse seu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Isso é da parte de Deus. Bênçãos para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento agora o senhor William Lima. Ele deixou aqui na barra de rolagem que é uma pessoa impaciente, toma remédio, ansioso, e nós te louvamos porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive da impaciência do William, e que as tuas mãos estejam voltadas e que o Senhor possa tocar na mente dele e fazê-lo entender, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e tudo acontece dentro de um plano, de um propósito, tudo acontece dentro do plano do Senhor. E que nada e nem ninguém pode burlar o tempo, nada e ninguém pode roubar o tempo, mas que a bênção do Senhor que enriquece seja sobre a sua vida abundantemente no nome de Jesus. Deus te abençoe, minha netinha. Toma. Isso. Maravilha. Minha netinha está aqui também participando. Deus abençoe o William, Deus abençoe a todos abundantemente. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja nesse momento, nós estamos te alcançando através aqui da nossa live. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e mantenha-se paciente, porque o que Deus arquitetou e planejou para com a tua vida vai cumprir no tempo de Deus. Tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.